vocês? Vamos começar mais um Entendes o que Leis, mais um estudo da Bíblia sobre o Sermão do Monte, e feliz com a presença de vocês aqui. Ao final do estudo eu falo com vocês e dou um alô para cada um. Alguns já falei no início, mas vamos falando. Aproveitem enquanto está começando, esteja aí compartilhando, chamando pessoas, dá aquela curtida e chame mais pessoas para que possam estar ouvindo e conhecendo um pouco mais, fazer desse canal aí divulgar para a gente, eles conhecerem mais sobre o estudo da Bíblia e a gente poder alcançar mais pessoas, né? Vou estar hoje falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 ao 48, encerrando assim o capítulo 5, primeiro capítulo, onde se fala do início do Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, e vamos estar trabalhando, e esse texto aqui, esse bloco aqui, vai falar sobre do amor ao próximo. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Estamos chegando ao final do capítulo 5, né, do Evangelho de Mateus. Então eu quero lembrar um pouquinho desde o início, apesar de a gente ter os vídeos gravados e tá aqui, e tá lá no YouTube também, eu estou colocando, semana eu coloquei mais um, mas eu quero aí divulgar com vocês, lembrar, compartilhar essas que foi falado, né, desde o início, para quem está entrando depois, está vendo, vamos lembrar um pouquinho do que foi falado, né? Vamos lembrar que o Evangelho, o Sermão do Monte, que aparece no Evangelho de Mateus, ele é o maior sermão que tem no Evangelho. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que trabalha com temas, então são blocos de temas que vão aparecendo, e ele vai então colocando aí um dos maiores sermões de Cristo. Não que Jesus chegou e pregou todo esse sermão, mas o evangelista Mateus, ele vai colocar esses sermões que Jesus pregou no monte, colocando eles todos num bloco só. Por isso vai ser o Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus vai ficar do capítulo 5 ao capítulo 8, capítulo 7, 8, 1, às vezes até 8, 4, a gente vê que é isso, que vai encerrando, vai dar o final, mas até 5 a 7, e vai mostrar aí então o que Jesus quis dizer. E nós estamos trabalhando com isso. Nós não iniciamos estudando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças eu vou fazer antes de encerrar, no finalzinho, antes de falar da parte final, quando ele encerra, eu vou falar das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, para que se possa compreender as bem-aventuranças, é importante compreender o que a gente tem aprendido aqui, esses textos, o pensamento judaico da época, o que Jesus está passando, o contexto romano, para que a gente possa compreender. Então, eu vou colocar no final e vai ser mais fácil a compreensão das bem-aventuranças. Faço isso para que você possa compreender melhor, né? Então, começamos o Sermão do Monte no versículo 13, onde Jesus começa falando aos seus discípulos e chamando eles a prestar atenção sobre quem eles eram, sobre quem os discípulos de Cristo devem ser, né? Aplicando diretamente para o dia de hoje. Jesus vai alertar que eles deviam meditar e atender sobre quem eles eram, o sal da terra e a luz do mundo. Da mesma forma, ele fala para a gente, nós temos que meditar e entender quem nós somos, para que possamos trabalhar melhor e as pessoas possam nos ver. Veja, quando Jesus fala para eles, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, ele está dizendo que são diferentes, mas não é que são melhores, são pessoas que chamam a atenção, que fazem a diferença, e que as pessoas lá vão querer buscar isso, vão querer conhecer isso e vão estar sempre atentos. Somos então o foco das atenções das pessoas. Então o cristão, ele é o foco das atenções daquele que não é cristão, e isso é o que Jesus está falando. E outra coisa que ele deixa bem claro, que por ser o foco das atenções, ninguém pode mudar a lei como bem entende, ou fazer com que a lei seja aplicada somente aos seus interesses. De que lei está falando? A lei do Antigo Testamento, a lei que consta ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá judaica ou o Pentateuco, né, protestante, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então Jesus vai falar sobre isso. E ainda diz o seguinte: olha, se a justiça do cristão, do meu discípulo, não exceder a justiça dos judeus que praticavam, se ela não for além, então ele fala, se a sua vida não for
não for a prática da justiça e além disso, praticar além do que as pessoas esperam, não está adiantando ser um cristão. Então ele fala, as pessoas vão cobrar, vão esperar algo, você tem que fazer aquilo que elas esperam e ir além, praticar algo além. Então isso é um ponto muito importante que Jesus está falando. Então ele fala, nós devemos compreender melhor a lei, entender a essência da lei. Então Jesus começa a mostrar isso e o evangelista Mateus ele vai mostrando nesses sermões que vai sendo colocado aqui, como Jesus mostra, como Jesus apresenta para os discípulos, para aquelas pessoas, a lei. Ele está ali mostrando, olha, a lei tem a sua essência e ela foi se perdendo no passar dos tempos, foi se perdendo pela tradição religiosa, foi se perdendo pelos líderes religiosos, foi se perdendo pelos interesses das pessoas, pelo descaso para com a lei, e ela foi se perdendo, mas ela tem a essência dela vem de Deus. Ela é algo que Deus coloca para o homem, para que o homem possa aprender a conviver e levar o seu evangelho, a sua salvação, a sua mensagem às pessoas. Então, o evangelho de Mateus vai mostrando isso. E Jesus está colocando isso. Uma das coisas muito importantes, ele fala que os líderes ensinavam de uma forma, né, a prática tendenciosa, quando ele fala, ouviste o que foi dito, ouviram o que os anciãos falavam, o que os fariseus falam, ouviram o que a liderança fala? Então Jesus está mostrando isso, eles falavam isso, e em contrapartida ele fala, eu porém vos digo, ele vai falar, olha, eu vou mostrar para vocês como é a essência, o que vem dali. É como se ele pegasse e começasse a explicar para a gente o que está acontecendo, como a lei vem. Então ele está mostrando sobre isso. Ele fala, a lei é muito mais séria, muito mais profunda do que as pessoas apresentavam. Era isso que Jesus está falando. Então ele mostra que há uma diferença na prática diária da lei para o que as pessoas falavam. Jesus está falando disso. Então, até agora nós estudamos 4 principais pontos da lei que o Evangelho de Mateus apresenta, e nesses pontos nós estudamos sobre homicídio, adultério, juramento, vingança, e hoje nós vamos dar o 5º ponto, que é o amor ao próximo. Cada um desses tem um vídeo, tanto aqui no Facebook como está indo para o YouTube, você pode ir lá, vai estar lá também. Eu peço a você que vá lá, se inscreva, curta, compartilhe, aquela coisa toda que a gente vê, é bom para que possa divulgar e a gente possa alcançar mais pessoas. Então, hoje nós vamos falar do amor ao próximo. Veja que Jesus está falando de 5 leis. Essas 5 leis elas estão falando muito relacionado, falando do relacionamento das pessoas, de uma pessoa com outra, da convivência das pessoas. Então Jesus está falando disso. Jesus mostra então que os líderes eles utilizavam a lei a seu favor e ensinavam ela errado. Eles faziam coisas de interesse. Por outro lado, Jesus também mostra como o povo não se preocupava com a lei, porque eles mostravam, eles ensinavam errado, o povo não sabia o que acontecia e seguiam as pessoas e não a lei. Então não importava o que era certo, o que era errado, importava o que os líderes estavam fazendo, se os líderes estavam vendo que eu concordava com ele ou não, ou se eu estava fazendo o que ele dizia. Então o que está sendo falado é sobre isso. Jesus está ensinando como deve ser feito corretamente, está mostrando primeiro como acontecia e como deve ser feito. Então o povo ele não estava muito preocupado com isso, está mais preocupado com seus interesses, que não é muito diferente dos dias de hoje. Nos dias de hoje as pessoas não conhecem a Bíblia, uma grande parte não conhece a Bíblia, se conhece um versículo, uma coisa aqui ou outra, não tem o conhecimento da Bíblia, dos textos, muito menos de toda a história do povo de Deus, do processo de relacionamento de Deus com o homem, da criação do povo, da promessa abraâmica, até o povo ir para o Egito, dali a criação do povo hebreu se tornando o povo de Israel, o povo de Israel sendo as tribos sendo divididas, os reinos do norte, reino do sul, o relacionamento de Deus com eles, os juízes, os reis, e aí os profetas, todo esse processo até chegar à salvação em Cristo. Como as pessoas não conhecem isso, não conhecem a lei, então elas trabalham como acontecia. Não importa o que a pessoa está falando, o que o pregador falou, a gente vê muito disso. Frases, a gente vê no Facebook muito disso, no Instagram, aquelas frases de efeitos, olha que coisa bonita, faz aquilo. Mas muitas vezes não entende a essência, não entende o que a lei diz e também não compreendem o contexto e acham que aquela frase quer dizer aquilo. Então, Jesus está falando disso. Devemos melhorar a respeito disso. É isso que Jesus está falando. Então, as pessoas hoje também se preocupam mais com os seus interesses e não com o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia fala não apenas para o meu interesse,
mas ela está falando para o meu relacionamento para com as pessoas. É um interesse mútuo que Deus vem trabalhando na nossa vida. Disso Jesus está falando. Então Jesus está falando, vocês têm que aprender a lei e aplicar a lei, colocar ela em prática. A lei não acabou. Ele fala, eu não vim abolir a lei, acabar com a lei, vim dar pleno cumprimento à lei. Então Jesus está falando disso, nós devemos entender. Ele fala, Deus não veio para satisfazer as vontades pessoais das pessoas. Deus veio para mostrar, para trabalhar na sua vida, para que você possa alcançar pessoas com a mensagem salvadora, com a mensagem de Deus, com a mensagem da salvação que é em Cristo. Então é disso que Jesus está mostrando e fala assim, olha, as pessoas estão praticando as coisas erradas, elas estão fazendo as coisas de uma forma interesseira. Então Jesus está mostrando isso tudo desde o início e ele está mostrando isso tudo para todos nós. E ele vai dizer uma das coisas muito importantes que ele vai mostrar. Nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas e relacionar com Deus. O que acontece? Quando eu só tenho meus interesses, eu nunca vou querer melhorar, eu sempre vou querer que Deus venha satisfazer as minhas vontades. Aí rompe aquele processo de reconhecimento do meu erro, confessando ele, arrependimento, mudança de vida, onde Deus vem com seu perdão. Essa graça de Deus se manifestando, a graça salvadora, aquilo que a gente não merece, que a pessoa não merece, mas recebe, já recebe antes mesmo de nascer, já existe lá, isso acaba, a pessoa passa a receber isso, querer isso como se fosse uma obrigação. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, Deus tem que fazer. Então Jesus está indo contra esse princípio que existia na época, que os judeus faziam, que hoje as pessoas fazem também, os cristãos hoje fazem muito disso, essa troca que eles querem com Deus, não porque eles estão oferecendo algo a Deus, mas porque eles têm coisas que vão interessar a Deus, eles se elevam demais, falando, ó, Deus está vendo que eu sou, olha o que eu estou fazendo aqui. Então é disso que está sendo apresentado e Deus está mostrando. Então o perdão não está tendo mais o seu valor, o arrependimento não tem mais o seu valor, mas é o Deus, olha que eu estou aqui, hein? Eu estou aqui. Né? Deus me valoriza, eu sou muito valioso para Deus. A ideia que se passa é essa. Então Jesus está falando disso, não muda nada daquela época para hoje. E Jesus vai falar, olha, a prática está sendo errada e a essência é outra. Então ele vai falar sobre isso, ele cita esses pontos. Então veja, ele está falando de todas as leis que nós vimos aqui, homicídio, adultério, juramento, vingança, é em relação às pessoas. Ele está falando de coisas que as pessoas fizeram a elas. E como a lei foi ensinada errada, a lei era ensinada assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, quando me interessa, ela fica a meu favor. Então eu estou sempre cobrando os outros. Mas agora Jesus vem entrar na lei do amor ao próximo. Vamos entender um pouquinho sobre isso, o que a lei fala. Então vamos lá em Mateus 5, versículos 43 a 48. Diz assim, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha o que Jesus está falando. Jesus começa falando sobre o amor ao próximo. E ele começa falando de uma coisa que era uma lei. Ouviram o que foi dito? Ouviram o que os líderes falaram? Ouviram o que os líderes estão passando, falando, os fariseus, as pessoas estão ensinando? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Então, era uma prática comum do povo ouvir a lei, mas não se preocupar se ela estava correta, se ela estava sendo interpretada correta, praticada correta. Eles ouviam, né? Que é o grande problema hoje. Nós temos muitas pessoas que conhecem a Bíblia por ouvi-la e não por lê-la, por estudá-la, né? E lá naquela época também tinha disso. Então Jesus está falando, já ouviram essa lei? E Jesus fala dessa lei, essa lei se encontra lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Deus está falando o seguinte, você não deve guardar a ira da pessoa, você não deve se vingar da pessoa. Está fazendo o resumo do que foi passado aqui, do que a gente já estudou aqui, que fala desde o capítulo 5, versículo 21. O homicídio, o adultério, o juramento, a vingança. Olha, então ele fala, olha,
não guardarás ira, não te vingarás contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo. Então ele faz um resumo daquilo que foi passado ali, reforçando tudo que já tinha falado. A lei diz isso, não faça essas coisas. Então, esse versículo de Levítico 19, versículo 18, esse versículo vai mostrar uma coisa muito importante, porque esse texto ele vai reforçar muitas coisas, ele vai falar de muitas coisas das leis. Ele vai vindo lá desde o início e vai falando, olha, não devemos oprimir, não devemos roubar, não devemos amaldiçoar, não devemos mentir, não devemos ser falsos, não devemos escandalizar, não devemos ser injustos, não devemos andar com fofoqueiros, não devemos aborrecer. Então tudo é relacionado ao próximo. Se você abrir lá em Levítico 18 e for ver esse texto, Levítico 19, for ver esse texto, até eu chegar ao versículo 18, é uma repetição de leis que vai falando sobre o comportamento das pessoas. Então ele está falando, olha, você não deve fazer certas coisas, coisas que as pessoas faziam. E Jesus vai pegar só essa parte que ele resumiu ali no sermão, não odiarás nem vingarás contra o filho do teu povo, mas deve amar o teu próximo. Então ele está falando isso, a lei dizia isso. A lei falava não apenas de amar ao próximo, não de vingar, não de odiar, mas ela falava de várias coisas. Não pode mentir, não seja falso com a pessoa, não venha escandalizar a pessoa, não seja injusto, não ande com fofoqueiro. Olha quanto problema, né? Se a gente for parar e botar isso em prática, complica, né? E Jesus está falando disso. A lei fala disso. É complicado, mas é para você viver assim. O que é? Eu tenho que separar de certas pessoas, desses caminhos, desses ambientes. E aí Jesus está falando disso, é tudo relacionado ao próximo. No versículo 18 ele dá o fechamento. Ele fala, você deve amar ao próximo. Quando ele chega ali no final, ele fala, ama o próximo. Né? Não se vingue, não guarde ira contra, mas ama o próximo, como a você mesmo, porque eu sou o Senhor. Deus está falando isso para o povo. E nesse versículo 18, Levítico 19, 18, a palavra próximo, ela é muito importante, nós entendemos que a palavra próximo no hebraico, ela tem a mesma raiz da palavra pastor. Então, próximo é aquele que está junto com alguém, pastoreando, apacentando, trabalhando, apacentando outras pessoas. Então, ame aquela pessoa que está junto com você na sua mesma missão, no seu mesmo compromisso, no seu mesmo trabalho. Aquela pessoa que é sua companheira de labuta, de trabalho, que tem a mesma missão que você. Então ele está falando disso, veja, ele não está falando do povo, o povo com um propósito específico, porque em Levítico eles ainda eram escravos, eles ainda estavam no deserto, estavam começando a querer se formar. Ele está falando de pessoas no dia a dia. Então, é uma pessoa que trabalha com você, é uma pessoa que estuda com você, uma pessoa que é seu vizinho, que tem algo em comum com você, que vocês fazem as mesmas coisas, e tem essa função. Então, ame um pai como você é pai, ame uma mãe como você é mãe, ame um filho como você é filho. Então, veja na pessoa o que você é e ame essa pessoa como se fosse você, como se você estivesse projetando na pessoa a sua imagem, a sua essência. Então é disso que está falando ali. E ele está falando disso. No grego, essa palavra próximo tem o sentido de aquele que está perto, aquele que acompanha. É a mesma coisa. É aquela pessoa que te acompanha, que está junto com você. Ela caminha junto. Ela não precisa ser conhecida. Ela simplesmente está próxima a você com o mesmo objetivo. Vocês estão indo para o mesmo lugar. Aí daí você está sentado no ônibus do lado daquela pessoa. Você está no metrô do lado daquela pessoa. Você está junto dessa pessoa caminhando. Então a lei dizia, ó, ama essa pessoa que caminha, que ajuda, que auxilia, que convive com você, que trabalha com você dessa forma. Só que o que aconteceu? Os judeus, com o passar do tempo, eles acrescentaram algo a essa lei. Eles acrescentaram uma parte. Jesus diz, ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Os judeus acrescentaram. A lei dizia para tratar bem o próximo. Quem era o próximo? Ela dizia quem era o próximo, mas nunca disse para odiar o inimigo. Ao contrário, ela vai dizer que deve amar o próximo, que deve dizer que você tem que trabalhar com o próximo, como se fosse a sua própria vida, você estivesse olhando para aquela pessoa, se projetando, e nunca odiar o inimigo. Em momento algum na Bíblia vai ter uma lei dizendo, odeie o seu inimigo. Vejam que coisa interessante, as pessoas acrescentaram à lei de Deus uma parte. Então dizia, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Só que eles acrescentaram, e odiarás o teu inimigo.
ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. As pessoas não conheciam a lei, mas por causa das práticas e ouvir as outras pessoas, começaram a acrescentar coisa na lei. Veja que coisa absurda. Antes eles pegavam as leis por interesses pessoais. Antes eles faziam as coisas que beneficiavam eles, que escondiam eles. Jesus veio questionando eles nessas leis. O homicídio, da vingança, do adultério. Agora, quando chega na questão do amor ao próximo, ele fala as pessoas, além de modificar a lei por interesses, elas criaram coisas, acrescentaram a lei. Veja que coisa muito importante isso. Jesus está fazendo uma acusação muito séria. Vocês estão ouvindo que as pessoas estão acrescentando algo na lei. A gente acha isso um absurdo, mas quando a gente pega a Bíblia, a gente pega hoje o contexto cristão hoje, evangélico, né, que se diz, nós vamos ver a mesma coisa. Eu lembro que eu dava aula na virada do ano de 99 para 2000, eu ouvi dizer muitas vezes no seminário, os alunos falando assim, está escrito, 1000 chegarás e a 2000 não passarás. E muitos cristãos falavam isso, né? 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Acrescentaram à lei uma palavra que ela era de Nostradamus. Acrescentaram à Bíblia uma profecia de Nostradamus. Então veja, as pessoas não sabiam, mas achavam que isso era profético, porque o ano 2000 era um ano do fim do mundo. Se acha que, não, mas você sabia, não era? Então vou contar uma outra para você. Todos nós conhecemos aquela expressão, não cai sequer uma folha no chão se não for a vontade de Deus. Não é isso? Nós conhecemos, acredito que você conhece também, talvez você até fale isso, né? Tem até cântico, tem um cântico que fala sobre isso. Isso não faz parte da Bíblia. Esse versículo é do Alcorão. Então veja que interessante, as pessoas não sabem, elas ouvem, acham fantástico e acrescentam coisas à Bíblia como se fossem de Deus. Porque elas são coisas belas, como se fossem espirituais, porque não conhecem a Bíblia. Ouvem, então ouvem, acham bonito e acrescentam na Bíblia. Eu lembro que uma vez eu estava dentro de um ônibus e eu ouvi uma jovem conversando com a outra e ela falou assim, porque na Bíblia está escrito que a gente deve estar bem próximo dos nossos inimigos, bem mais próximo do que com os nossos amigos. A gente tem que ter os nossos amigos, mas estar sempre próximo dos nossos inimigos para a gente cuidar dos nossos inimigos. Ela pegou um texto de Napoleão Bonaparte, que consta no livro de Maquiavel, né, o Príncipe de Maquiavel, para falar que era da Bíblia. Então as pessoas não conhecem e elas acrescentam isso. A gente acha isso um absurdo fazer, os judeus acrescentarem algo à lei. Os evangélicos hoje fazem isso o tempo todo. Eles acrescentam, porque eles acham que aquilo é espiritual, eles acham que aquilo é algo divino, eles acham que aquilo vai fazer com que eles se tornem mais espirituais. Olha isso aí, isso é espiritual. Então as pessoas acrescentam isso. E aí o que acontece não faz parte da Bíblia. E assim como aconteceu, que Jesus chama a atenção, visto que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, Jesus está falando, não existe. As pessoas acrescentaram uma parte à lei. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então Jesus está falando disso. E ele sabendo então desta prática, que as pessoas estão lá mudando as coisas, as pessoas estão deturpando, não apenas deturpando pelos seus próprios interesses, mas acrescentando por não conhecer a lei. Jesus vai então no versículo 44 e diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí Jesus começa então a contradizer a prática, o costume que eles tinham colocado na lei. E Jesus vai falar, olha, o que está sendo feito está errado. Você não pode odiar o seu inimigo. Muito pelo contrário, você deve amar o seu inimigo. Você deve orar pelos que vos perseguem. Então ele mostra, olha, não estou invalidando a lei, não estou dizendo só que esse ódio ao inimigo não existe na lei. Então você deve fazer uma nova aplicação, você deve acrescentar, você deve amar as pessoas que são seus inimigos. E a palavra amar nesse versículo significa você deve acolher, você deve entreter, você deve agradar, você deve contentar, você deve tratar bem aquela pessoa que é seu inimigo. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, independente das pessoas que tenham, de uma forma tão maravilhosa que ele deu seu Filho unigênito, o Filho que tinha
unigênito significa dessa forma, a única que existe. Né? O seu único filho dessa forma, ele enviou Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é para que a pessoa possa ter a vida eterna. Então, João 3,16 vai mostrar isso. E ainda vai dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados antes mesmo de nós nascermos. Lá em Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de nós sermos qualquer coisa, sendo pecadores, antes de termos conhecimento de Cristo, ele vai dizer então que Deus prova o seu amor fazendo com que Cristo morresse por nós. Jesus morreu antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de nós fazermos algo, ele já morreu pela nossa vida. Então é disso, não é pelo que eu faço, mas é pela graça de Deus. É a graça de Deus que me envolve. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender essa graça, esse favor imerecido. Não é algo que eu mereço. E Romanos 5,10 ele ainda diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja, Paulo fala isso, nós éramos inimigos de Cristo, e com a morte de Cristo nós fomos reconciliados com Deus, ainda mais, muito mais agora com a sua ressurreição. Então ele está falando disso, ele está falando que Cristo morreu pelos seus inimigos, aqueles que eram pecadores, aqueles que não tinham noção da salvação, que estavam indo para o inferno. Então vejam, Jesus não diz apenas para amar, ele fala, amai os vossos inimigos. Ele vai além, como sempre ele vai, e fala, orai pelos que vos perseguem. Então ele fala, você não ama apenas, você ora, independente da perseguição. A palavra aqui, perseguição, pode ser perseguição física, pode ser uma opressão, pode ser de pessoas que venham criar algo em você, um bullying, uma coisa que venha lhe fazer mal, não importa o tipo de opressão física, psicológica, não importa como. Ele fala, ore por essas pessoas que vivem fazendo de tudo para prejudicar a sua vida, as pessoas que vivem fazendo alguma coisa contra você, sem mesmo se declarar um inimigo, mas trabalha por trás de fazer algo, ore por eles. Ame o seu inimigo e ore por aqueles que tentam prejudicar a sua vida. Seja o contrário deles. Jesus está falando disso. Então veja, amar e orar ao inimigo é algo que o judeu não achava. Ele falava assim, eu tenho que amar o meu amigo e eu tenho que odiar o meu inimigo, porque o meu inimigo quer me matar. E Jesus fala, olha, você deve amar e orar por aquele que persegue. Você deve fazer prevalecer, através dessa atitude, do amor e da oração, o caráter de Deus na sua vida, o relacionamento que Deus tem com você. O que Deus fez com você? Quando você era pecador ainda, Deus foi até você. Quando as pessoas, antes de nós nascermos, desde a criação do mundo, quando Adão peca, Deus vai a ele. Essa essência salvadora, essa essência do amor. Então faça isso, não é porque alguém merece que eu vou amar, mas é porque essa pessoa não merece que eu vou amá-la. Não é porque alguém faz bem para mim, é porque essa pessoa me persegue que eu vou orar por ela. Eu quero que ela entenda o amor de Deus e não que ela veja a ira, o ódio. Então disso que ele está falando, mesmo que essa pessoa viva perseguindo você. Jesus está falando disso. Então, imagina você, todos nós temos, uma pessoa que você conhece que faz tudo na vida para prejudicar você. No trabalho nós temos pessoas assim, na escola nós temos pessoas assim, na vizinhança nós temos pessoas assim, na família nós temos pessoas assim, na igreja nós temos pessoas assim. Existem pessoas que elas fazem de tudo para perseguir, para prejudicar a gente, não é verdade? São dessas pessoas, Jesus está falando, ore por elas. Ore por essas pessoas. Mas elas fazem muitas coisas más, ore por elas. Porque você orando, você vai demonstrar para ela o seu amor em prática. Disso Jesus está falando. Então, essa pessoa que vai fazer isso tudo, em determinado momento ela vai precisar da sua ajuda. Em determinado momento ela vai querer que você venha falar com ela. Então você, como cristão, vai fazer de tudo em prol dela. Você não vai esperar ela fazer algo em benefício. Hoje as pessoas querem muito disso. Eu vou fazer algo para você se você fizer algo para mim. Não, independente da pessoa não fazer, ore por ela. Ame essas pessoas. Não porque elas merecem, mas porque elas não merecem que você vai amar. Eles não entendem isso. As pessoas que não gostam, que são inimigos, não entendem esse amor. Não conseguem compreender o porquê que você gosta de mim. Por que você sorri para mim quando a minha vontade era de dar um murro na sua cara. A minha vontade é que você morresse, você sorri para mim.
Porque eu tenho a essência de Cristo, eu tenho o amor de Deus no meu coração. Essa é a diferença, porque eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Isso faz a diferença, eu faço a diferença no mundo. É disso que Jesus está falando para os seus discípulos. Então, muitas pessoas não entendem. E Jesus está falando, essa é a prática do cristão, é mostrar que nós somos diferentes. Né? Veja você, é aquela pessoa que te perseguiu a vida inteira e quando ela precisa de algo, você vai lá. É aquela pessoa que quando está doente, ninguém vai socorrer, você socorre. Aquela pessoa que quando alguém, seu familiar morre, ela espera ajuda de qualquer pessoa, menos você, e você chega lá e ajuda. E aquilo ali, como dizia o meu avô, é um tapa com luva de pelica. Né? O que acontece? Faz com que a pessoa fique assustada. Puxa, eu não esperava isso. Mas como pode você fazer? Porque eu sou cristão, eu não faço porque você merece. Muito pelo contrário, eu faço porque você não merece. Mas Cristo fez a mesma coisa por mim. Eu não merecia a salvação e Ele me deu. É disso que Jesus está falando. E aí Jesus no versículo 45 ele diz ainda, né? Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Jesus fala disso. Se eu faço isso, eu me pareço com Deus. Por quê? Porque Deus me amou, mesmo eu sendo seu inimigo, mesmo eu sendo uma pessoa condenada ao inferno. Ele fala disso. Deus me amou, não porque eu mereço, mas porque eu não mereço. É diferente. Ele está falando de Deus me amou. Então, quando eu faço isso, eu tenho esse comportamento, eu tenho a essência de Deus, eu fico então parecido com Deus. E com isso mostra a mudança de vida, a mudança no meu caráter, a mudança no meu dia a dia, a minha transformação, a palavra grega que se diz, né, metanoia, mudança de mente, de comportamento, a nova criatura, que Jesus fala para Nicodemos, necessário, Nicodemos, é você nascer de novo. Então, quando eu passo a ter isso, eu mostro isso para as pessoas. E esses inimigos, as pessoas que perseguem, elas não vão entender, mas vão ficar impressionadas. Isso vai alcançá-las, é disso. E por isso Jesus está falando, quando eu faço isso, eu me torno filho de Deus. Por quê? Porque Deus faz nascer o sol e a chuva sobre bons e maus. Veja que coisa interessante, tem muita gente que acha nas igrejas, muitos evangélicos que trabalham com esse pensamento assim, se eu fizer uma coisa errada, Deus vai me amaldiçoar. Se eu fizer uma coisa certa, Deus vai me abençoar. Então a pessoa fala assim, eu fui na igreja e orei. Eu fui na igreja e ceiei. Hoje eu fui na igreja. Porque eu fiz aquilo ali. Eu ajudei, então Deus vai me abençoar. Eu dei uma oferta. Porque eu fiz alguma coisa, Deus vai me abençoar. Não é esse relacionamento com Deus. Deus não tem um relacionamento de troca. Ele fala para o povo dele assim, olha, antes de eles entrarem na terra prometida, antes de Moisés morrer, ele fala para o povo, olha, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. São dois caminhos, você escolhe. Você quer andar na bênção? Beleza. Você quer andar na maldição? Beleza. Eu não vou ficar fazendo as coisas mediante o que vocês fazem. Deus não vai trabalhar com essa troca. É bênção ou maldição, você escolhe. Não tem como Deus abençoar o que Ele amaldiçoou. Só a única forma de Deus mudar a maldição é quando eu me arrependo. E aí a palavra arrependimento diz isso, eu volto ao início, mudo de caminho e começo a seguir. É o retorno, é a mudança de vida. Então, Jesus está falando disso. Deus faz cair chuva sobre bons e maus. Então, não importa se a pessoa é boa ou ruim, a chuva vai cair naquela região, que era uma região que dependia de chuva para que a plantação crescesse e de sol para que se firmasse. Ele está falando disso. Eles vão colher, eles vão comer, eles vão viver normal, sendo bom ou mal. Se Deus trabalha assim com essas pessoas, por que você não pode amar e orar pelos seus inimigos e por aqueles que perseguem você? É disso que ele está falando. Então ele fala, esqueçam o que foi falado, porque acrescentaram algo na lei que não faz parte da essência de Deus. É mentira. E Jesus ainda fala no versículo 46, vai dizer o seguinte, olha, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Esse exemplo que Jesus dá sobre amar o que nos amam é muito importante. Se você ajudar uma pessoa que te ajuda, o que tem de importante nisso? Como é que a gente vive assim, né? Troca de favor. A gente está vendo hoje no meio político isso, né? No meio de liderança religiosa isso, no meio das igrejas, de tantos líderes isso. Não, porque fulano fez isso por mim, eu vou fazer isso por ele. Esse apadrinhamento, essa ajudinha, vou fazer. E aqueles que necessitam, e aqueles que precisam, e aqueles que não entendem. Eu não tenho que fazer porque alguém faz por mim, eu não tenho que pagar essa pessoa. Não é isso. Ele fala, os publicanos não fazem isso. Publicanos eram coletores de impostos da época. Eram pessoas que tinham um contrato com Roma
e eles podiam cobrar até extorquir dinheiro das pessoas, como se fossem fiscais de impostos, e eles chegavam a ponto de tirar. Então os publicanos gostavam muito das pessoas ricas, porque pagavam bem, davam lá o suborno quando era necessário e davam dinheiro, e as pessoas que não tinham ou que não ajudavam, eles iam lá e extorquiam as pessoas. Ele fala, os publicanos que vocês tanto odeiam não fazem o mesmo? E vocês não estão fazendo igual? Vocês estão fazendo bem para quem faz bem para você? Então ele está falando, você só se beneficia quando lhe interessa, faz isso quando tem benefício para você. Então veja do que Jesus está falando. Ele está falando, faça uma coisa diferente. Não faça igual a eles, deixe com que as pessoas vejam o amor de Deus na sua vida. Né? Precisamos compreender isso. Se você ler a Bíblia e começar a ver os publicanos, as pessoas tentavam ficar sempre perto deles, estavam sempre perto dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que se apresentavam, todo mundo via. Então eu vou ficar perto do fariseu para que o fariseu possa me ver. Então eu vou lá, vou ajudar o fariseu. Essa era a ideia de um acordinho, daquele jeitinho, né? Melhor palavra, é o jeitinho brasileiro, né? Não vai fazer isso pelo jeitinho brasileiro. Se você me der uma ajuda aqui, eu te ajudo ali. Jesus fala, não faz isso não. Não faz por essas pessoas. No versículo 47 ele ainda vai um pouco mais além. Ele fala assim, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Então veja, se eu vou cumprimentar apenas aquela pessoa com que eu me dou bem, que diferença faz? Vocês não gostam dos gentios, vocês acham que os gentios não são pessoas que fazem parte do povo, mas vocês estão agindo igual a eles. Vocês estão agindo igual aos publicanos, vocês estão agindo igual aos gentios. Aí eu só falo com a pessoa que é meu irmão, os outros eu não falo. Né? A palavra saudar aqui não é só um cumprimento. Uma coisa a gente tem que entender. A palavra saudar é o shalom. E o cumprimento judaico era shalom. Um judeu olhava para o outro e um falava shalom Adonai, e o outro respondia Adonai shalom. Quando ele respondia Adonai shalom, tudo bem. Se ele não respondesse, esse judeu que perguntou para ele, que o saudou com shalom Adonai, dizendo a paz do Senhor, quer dizer, você está na paz do Senhor, com tudo completo, a sua vida está em paz, em perfeita harmonia. Se ele não respondesse, ele ia se prontificar a ajudar. É a mesma coisa que a gente faz hoje. Hoje você passa na rua e a pessoa já deve ter feito hoje com você, no decorrer do dia. Alguém chegou para você e falou, oi, tudo bem? E você falou, tudo bem. Mentira, você tem problema, você tem dificuldade. Você não contou para eles. Né? Você falou, não, tá tudo bem, não, eu tô com uma dívida, rapaz, eu tô precisando de dinheiro, eu tô gripado, eu tô com problema em casa. Ninguém quer ouvir isso. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, eu não quero falar com você mais, eu só quero cumprimentar você e ponto final. Jesus está falando não disso, ele está falando dessa ajuda. Então, quando você vai saudar alguém, você vai chegar lá, ele vai fazer esse tratamento com a pessoa. Por que você vai fazer só com seus amigos? Por que você não faz com aquelas pessoas também que não são? Por que você faz só com seu irmão? Por que você não faz com aquele que é diferente, que é seu inimigo, que você não conhece? Por que você não faz isso com ele? Por que esse interesse de ajudar? Assim viviam as pessoas que os judeus não gostavam. Assim vivem as pessoas que nós muitas vezes criticamos. Essas pessoas fazem o bem para elas, por interesses pessoais. E nós vivemos fazendo o bem para nós, por interesses pessoais. E aqueles que não fazem parte do nosso círculo de amigos, não me interessa. Jesus está falando, não faça isso. A lei não diz isso, ela diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E não ame ao teu próximo e odeie o teu inimigo. Mas ame o teu próximo como se fosse você. Olhe no seu próximo, você. E ame como você gostaria de ser amado. É disso que Jesus está falando. Ele está expressando isso, está mostrando isso. O cristão deve ser diferente nas suas atitudes, nesses seus comportamentos, para com todos, independente de quem seja. Não tem que viver em grupinhos, não tem que viver em amiguinhos. Porque isso aqui nós pensamos iguais. Não é disso. Nós temos que aprender a conviver. Porque lá no início, quando começa o capítulo 5, ele vai dizer, olha, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. As pessoas olham para você porque você chama atenção. E as pessoas esperam de você que você mude o tempero do mundo. Que você mude o sabor do mundo. Porque você é o sal. Você vai temperar esse mundo. Se você não fizer isso, você não serve para mais nada. Se as pessoas não conseguirem olhar para você, você não tem luz nenhuma. Então é disso que Jesus está falando. Jesus está mostrando essas questões. E é por isso que então Jesus vai terminar dizendo no versículo 48,
Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A palavra perfeito aqui não é de não ter imperfeição, de ser uma pessoa santa, né, sem erro, não. A palavra perfeita é que seja íntegro, tenha o caráter de Deus. Tenha o caráter. O que é o caráter de Deus? É como Deus se relaciona com o homem. Caráter é índole, é moral, é o costume. Tem os costumes que Deus tem com o seu povo. Tenha você esses costumes. Faça então com que essas pessoas compreendam. Devemos ter como prática os costumes que Deus tem para com o seu povo. Devemos colocar em prática os ensinamentos da Bíblia, desde o Antigo Testamento e do Novo, os ensinamentos de Cristo. Devemos ensinar, não em troca de favores, não por interesses pessoais, mas porque nós somos cristãos. Então veja que coisa interessante nesse estudo. O amor ao próximo é uma coisa que é tão falada hoje, as pessoas falam muito, né? Você vai falar alguma coisa, em qualquer área, qualquer coisa, quando vai falar, fala, depois diz que é cristão. Cadê o amor? As pessoas relacionam o amor ao sentimento humano. Porque o que é o amor? O amor para uma pessoa é assim, um namorado, um esposo, um cônjuge. Alguém só quer saber se o outro ama, se puder comprovar. Prova o seu amor para comigo. Não é essa a ideia? A ideia do amor é mostrada mediante a comprovação. Eu faço algo para você e falo, olha quanto eu amo você. Então, eu vou fazer algo para satisfazer e provar a você que eu amo. E você espera isso. Só que Deus mostra o seguinte, o amor de Deus não é esse. Ele fez independente de você ter nascido. Antes de você nascer, ele já amava. E você vai morrer, ele vai continuar amando. É a essência dele. Então ele está falando disso. Ame o teu próximo, independente do que ele possa lhe dar em troco. Ame o teu próximo, independente dele concordar ou não com você, dele gostar ou não com você. Ame o teu próximo, mesmo que ele te odeie. Ame o teu próximo. E não acrescente coisas na Bíblia que ela não tem. Porque essa parte de odiarás o teu inimigo não existe na Bíblia. Por isso eu falo muito, falo lá na minha igreja, falo para as pessoas, falo sempre aqui nos estudos. Por isso que eu peço para a gente compartilhar, chamar as pessoas, porque as pessoas precisam aprender a Bíblia, ler a Bíblia. As pessoas não querem ler, as pessoas querem ouvir, as pessoas não querem conhecer as passagens, as pessoas querem ouvir os milagres, elas querem ouvir as promessas, elas querem cobrar de Deus. E a Bíblia não foi feita para isso, a Bíblia é para você ler, aprender e colocar em prática, deixar com que Deus fale com você quando você está lendo a Bíblia. Eles, por não conhecerem e não se preocuparem em querer só seus interesses, quando acrescentaram odiarás o teu inimigo, eles começaram a falar que a lei era essa, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Então veja, muito cuidado se você está vivendo dessa forma. Muito cuidado se você não conhece a Bíblia, se você conhece a Bíblia só de ouvir. Muito cuidado se você tem esse comportamento de troca com Deus. Eu vou lá, vou fazer isso e Deus vai me dar em troca. Porque eu fiz isso, Deus vai me abençoar. Se você tem esse pensamento sobre Deus, comece a refletir quem é Deus para você, comece a procurar na Bíblia, comece a entender o que significou a morte de Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição, porque Deus não faz troca com a gente. O amor de Deus não necessita de que a gente faça algo, e é o contrário, por nós não merecemos, Ele nos ama. E Ele quer que a gente ame as pessoas assim, pela pessoa não merecer, nós amamos. Mas eu vou ser bobo? Não, a Bíblia não está dizendo que você vai ser um bobo. A Bíblia está dizendo que você vai simplesmente amar essas pessoas. Orar por elas. Pedir que Deus possa mudar aquela vida. Veja que coisa, a pessoa te odeia, a pessoa te persegue, você pede a Deus, toca no coração, muda, faça com que ela entenda, faça com que ela se torne minha amiga. Faça com que ela tenha simpatia comigo, faça com que eu possa ajudá-la. Veja que diferença. Você não está sendo um bobo, você está sendo um cristão. Essa é a diferença. Se você é o sal da terra e a luz do mundo, se Cristo habita em você, você tem que ter esse comportamento. Não, é fácil? Lógico que não. Tanto é que Jesus está falando aqui de tantos erros que aconteciam, que as pessoas faziam e não percebiam. Mas se está aqui é porque a gente pode mudar. E nós devemos mudar. Por isso, eu queria que você pensasse bastante nisso. Jesus, ao encerrar aqui sobre o amor ao próximo, ele encerra esse bloco que é falado sobre as leis. As leis como elas existiam e como ela foi deturpada, com práticas interesseiras, com práticas maliciosas,
inventando coisas na lei, perdendo a sua essência. Jesus está mostrando, olha, não acabou, continua, a lei continua, você precisa conhecer a essência, você precisa conhecer Deus, quem foi que criou essas leis. Você precisa entender. Elas têm uma essência diferente do que as pessoas faziam. E a prática dela é maravilhosa. Ela alcança o próximo. A lei foi feita para que você possa aprender a conviver bem em sociedade. Então Jesus está falando disso. Nós encerramos esse bloco de Mateus 5 falando disso. O Sermão do Monte aqui, ele vai falar sobre isso, sobre essas leis que se perderam, foram ensinadas erradas, foram acrescentadas, foram feitas tantas coisas que deturpam a palavra de Deus, mas Jesus fala, ela é muito além do que você imagina. Por mais que você justifique, sempre tem alguma coisinha que você não pensa, mas a Bíblia já falava disso. Então Jesus está falando, leia mais a lei, entenda mais a minha palavra, coloque em prática, veja a essência dela. É disso que Jesus está falando. E é disso que nós devemos fazer, nós devemos compreender dessa forma. É isso que eu queria deixar para vocês sobre hoje, falando aí, encerrando esse primeiro bloco do Sermão do Monte, que está em Mateus 5. Na próxima segunda-feira, nós vamos estar continuar aí no Mateus 6, começando a falar do Mateus 6. E nós temos alguns blocos aí interessantes, nós vamos estudar. Nós vamos continuar. O Sermão do Monte, ele vai aí até o capítulo 7, encerrando ali o capítulo 7. Então nós vamos entender aí todo esse Sermão do Monte no Evangelho de Mateus. Quero agradecer a todos que estão aqui. Vou ver quem está aqui. Tem bastante gente. Feliz por vocês aqui. Vamos lá. Desde o início. Irmão João. Muito bom tê-lo aqui, irmão João. Que bom. Já nos falamos um pouquinho, mas estamos juntos aqui. Sempre juntos, orando um pelo outro. Feliz de ver a congregação em Águas Brancas. Muito boa, bonitas fotos. Muito feliz. Parabéns, irmão João, e a todo aí, Simone, todo mundo que ajuda o irmão aí, todos os irmãos de Águas Brancas, de Urubici, que Deus esteja abençoando. Oi, mãe, tá acordada ainda? Tá, né? Que bom. Manda um beijo pro pai aí, tá bom? Bom tê-la aqui. Oi, Tatiane, que bom, que legal você aqui. Obrigado, querida, que Deus te abençoe. José Vanderlei, tudo bem? Que bom você aqui, meu querido. Bom tê-lo aqui conosco. Oi, Ana Paula, tudo bem? Que bom, legal, sempre aqui conosco, né? Fala, Felipe, meu querido, quanto tempo, hein? Que bom tê-lo aqui, beijo na família, tá? Fala, maninho, tudo bem? Que bom você aqui, querido. Estamos aí juntos sempre, né? Você, Ana Paula, todos vocês aí com a gente, Laura, todo mundo, que bom. Oi, Márcia, tudo bem? Como é que tá aí? Manda um beijão pro meu amigo Pastor Ronaldo, tá? Um beijo, aparece, hein? Estão sumidos. Pastor Zé Carlos, como é que tá, meu querido? Que bom, pastor, tê-lo aqui. Que benção, que honra. Obrigado, Deus abençoe, pastor, seu ministério. Oi, irmã Marise, tudo bem? Que bom estar aqui conosco. Geni Monteiro, tudo bem, querida? Que bom você aqui. Irmã Miriam, tudo bem? Que bom. Tivemos ontem juntos, estamos hoje aqui, né? Sempre acompanhando, obrigado. Irmã Miriam Maggioli, paz, querida, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco. Irmã Maria de Fátima, tudo bem, querida? Que bom estar ouvindo. Como é que estão aí os salgadinhos? Como é que tá tudo bem? Tá tudo tranquilo com a família? Estamos orando pela irmã, tá? Anne Sharon, tudo bem? Boa noite, querida. Que bom você aqui acompanhando sempre, né? Que bom. Esther, oi, Esther. Vi as fotos aí dos filhos do Marcelo. Manda um beijo para todo mundo. As crianças estão grandes, né? Estão lindas. Parabéns. Oi, Ellen. Tudo bom, querida? Que bom você aqui. Pastor Marcelo. Tudo bom, meu querido? Bom você. Obrigado por estar nos ouvindo aqui. Jean, meu grande amigo Jean, da Rádio Conexão Gospel. Acessem depois Rádio Conexão Gospel. Deixe seu computador ligado. Tem um aplicativo, baixe para o seu celular. É lá de Santa Catarina, Barra Velha. Jean Pierre, um grande amigo meu, um grande amigo, tem uma rádio muito boa, boas palavras, boas mensagens. O irmão que eu tenho lá em Santa Catarina, um dos primeiros amigos que eu fiz, mal cheguei em Barra Velha e Deus me deu esse privilégio e estamos juntos até hoje. Isso é muito bom, estar com o Jean aqui, sempre nos acompanhando.
Que bom. Beijo na família, Jean. João Paulo também, um grande irmão querido, está aí com o seu trabalho de quentinha, ali em Itaipava, procurem ele está sempre ali, um querido irmão, está nos acompanhando sempre, muito bom tê-lo aqui. Oi prima, Valéria, tudo bem? Que bom você aqui, querida, que bom. Um beijo na família, sempre bom tê-los aqui. Irmão, queridos, nós temos muita gente, talvez não tenha visto, estou falando os que aparecem aqui, quero lembrar vocês, curtam, compartilhem, tem lá no YouTube, eu estou botando os vídeos antigos, eu estou editando e colocando lá, eles estão entrando um pouquinho com calma, então está indo estudo, se você perder algum, você pode ver aqui ou ver lá, lá está sendo editado, então uma parte aí de início não aparece, mas se inscreva, curta, compartilhe, vamos levar esses estudos à frente para que as pessoas possam ter. Antigamente a gente tinha livro, você vai ver minhas estantes aí, um pedaço delas, a gente tinha muito livro, eu gosto de livro. Hoje em dia todo mundo está no computador, hoje em dia é tudo muito fácil, mas esses estudos são importantes para que a gente possa conhecer, já que nem todos têm tempo de ler, não conseguem adquirir certos livros, os estudos vão ajudar. Que você possa então estar lá compartilhando, curtindo, tá bom? E lembre-se, toda segunda-feira às 21 horas, 9 horas da noite, nós estamos aqui com Entendes o que Lês, para conhecermos mais a Bíblia e termos mais estudos, tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima segunda. Beijo no coração.